Glória a Deus. Estou muito feliz nessa noite por estarmos aqui na casa do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 4, do versículo 46 ao 54. Nós vamos ler um texto bem interessante, um texto que fala, no finalzinho do capítulo, Jesus retornando a Galileia, né? Onde ele fez o primeiro milagre, e ele está retornando. E eu pude sentir algumas emoções de Jesus ao retornar para aquele local. Eu pude me colocar assim, naquela situação e ver o quanto Jesus estava tranquilo e sabendo o que iria acontecer. Então o texto já aparece aí na tela para você. Nós vamos ler o texto juntos. Deixa eu só abrir minha água aqui. Então o texto diz assim para nós. É igual, mas vamos lá. Eu vou ler o que está aparecendo na tela para que fique igual a leitura, mas mantenha sua Bíblia aberta, tá bom? Então o texto diz assim: enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando esse oficial soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. Mas o oficial, ele implorou: Senhor, por favor, venha, antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: ontem à tarde, a 1 hora, a febre subitamente desapareceu, ou seja, a 7ª hora. Então o pai parou, percebeu que havia sido naquele exato momento, no dia anterior, que Jesus tinha dito: seu filho viverá, e o oficial e todos de sua casa, parentes, todos empregados, todos creram em Jesus. Todos creram que estava diante de alguém diferenciado. E esse alguém era Jesus. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Deus, por esta palavra que o Senhor mesmo esteve no momento em que ela foi escrita. E o Senhor estava ali redigindo, falando, orientando, e ela é fiel, e ela é tua palavra. E nessa noite eu peço que o Senhor nos abençoe, para que ela possa se tornar clara em nosso coração. De volta ao local do primeiro milagre, é o tema dessa noite. E se eu tivesse que reduzir toda essa leitura em uma só frase, eu colocaria nessa frase. Lê para mim, Cristiano, por gentileza. Acho que mudaram. Somente quem crê no poder do Filho de Deus vive milagres em tempo real. Somente quem crê no Filho de Deus vive milagres em tempo real. Se você olhar na história, no translado de Jesus, quando ele caminha por todos os lugares, nos momentos mais difíceis, somente aqueles que estavam com Jesus puderam presenciar os milagres. Lembra quando Jesus fala para os discípulos assim, ó: me leve para o outro lado do rio, do mar da Galileia, do mar, me leva para as montanhas. E alguns discípulos entraram com ele e foram.
e no meio do mar, no meio do translado, teve uma tempestade. Mas muitos não quiseram vir, ficaram na margem. Quem presenciou o milagre de ver as almas, de ver as águas obedecerem Jesus, de ver o vento se acalmar quando Jesus deu a ordem, foi só os que estavam no barco. Os que estavam na margem, eles ouviram falar do milagre. Então, muitas vezes, você ouve falar do milagre porque você não tem a experiência de caminhar com Cristo lado a lado. Você tem tomado decisões por conta própria e tem caminhado sozinho, sem olhar para Jesus. Mas voltando à ideia desse texto, meus irmãos, voltar ao lugar do primeiro milagre, humanamente falando, porque Jesus também tinha sua humanidade, qualquer pessoa ficaria emocionado. Eu acredito que Jesus também tinha suas emoções. Lembrar do primeiro milagre, das pessoas presentes, da cara das pessoas em tomar um maravilhoso vinho, melhor do que o primeiro. Saber que aquele lindo casamento entrou para a história e que o mundo saberia do milagre de Caná da Galileia. Ter sido responsável em complementar um dos elementos mais importantes em um casamento judaico, que é o vinho. Sabiam disso? Num casamento judaico pode faltar algumas coisas, mas não pode faltar vinho, porque é o vinho que vai blindar o casamento. Então não podia faltar. Lembrar que foi solicitado para ajudar naquele casamento pela sua mãe, que provavelmente era uma das organizadoras daquela festa, conforme alguns historiadores. De forma que ela até diz assim, ela diz aos empregados que estavam ali servindo naquele casamento, que fizesse tudo o que Jesus lhe pedisse. E aqui nós aprendemos a importância de obedecer a Jesus. De forma que aqueles convidados beberam o melhor vinho de suas vidas, o vinho transformado da água. O interessante, meus irmãos, é que se você perguntar a qualquer sommelier, quem sabe o que é um sommelier? Um sommelier é um profissional do vinho. É um profissional que ele experimenta o vinho, sabe quantos anos aquela garrafa tem, de que ano foi aquela safra, e sabe falar se aquele vinho está bom, se não está bom. O sommelier é um especialista no vinho. E provavelmente naquela festa tinha alguém com esta qualidade. Porque quando ele toma o vinho, ele se espanta e fala, espera aí, esse vinho está melhor do que o primeiro. E vai falar com o noivo. O noivo fala, eu não sei o que aconteceu. Mas Jesus transforma a água em vinho. Então, se você perguntar para um sommelier, ele vai dizer assim, o vinho, quanto mais velho, melhor. Quanto mais ele fica nos tonéis, quanto mais ele fica nas talhas de madeira, quanto mais envelhecido, ele é mais saboroso, ele é mais gostoso. Especialmente o vinho seco, né? Ele é mais gostoso. Mas aqueles convidados tomaram vinho novo, com o melhor sabor que eles conheciam. Porque Jesus estava naquela festa e foi Jesus que transformou aquela água em vinho. Então, quando você aproxima de Jesus, quando você caminha com Jesus, você está sujeito a experimentar as melhores coisas que esse mundo tem para oferecer. Quando você caminha ao lado de Jesus, você vai ter experiências maravilhosas. Essas lembranças, tudo isso estava pulsando no coração de Jesus, quando de repente a notícia se espalha da sua presença no cenário do primeiro milagre. E quando essa notícia se espalha, existia um homem, um oficial do rei, que tinha acesso ao palácio, um homem que tinha posses, um homem que tinha prestígio, um homem que tinha uma posição, um homem que tinha o acesso livre, tinha condição financeira boa. Mas esse homem certamente com todo esse acesso ao palácio do rei Antipas, na Galileia, ele vive um dos piores dilemas da sua vida. E aqui nós temos pais com filhos, nós temos pais com filhas, com crianças, com filho querido. E aquele pai vive um dos piores dilemas da sua vida, a morte de um filho. Que pela ordem natural da vida, se espera que um filho enterre seu pai.
Mas quando nós olhamos para esse texto, aquele homem estava prestes a ter que enterrar seu filho. Mas ao ouvir falar da presença de Jesus naquele local, aquele oficial não teve dúvida e saiu ao seu encontro. E o texto diz que ele que estava acostumado a dar ordens e ter as pessoas aos seus pés, lhe rogando, lhe pedindo alguns minutos na presença do rei, agora ele se vê como súdito, se vê na condição de servo, rogando a Jesus que pudesse lhe socorrer. E o texto diz que ele rogou: Senhor, meu filho está doente em Cafarnaum, já não sei mais o que fazer. Eu imagino o diálogo daquele homem: eu já gastei dinheiro, eu já fui nos melhores médicos, ou nos melhores curandeiros, eu já fui nos melhores especialistas, mas o meu filho está morrendo, meu filho está cheirando a morte. E aquele oficial aquele oficial roga: Senhor, desce para curar meu filho, ele está muito doente, já cheirando a morte. Meus irmãos, o texto me diz que Jesus testa a fé daquele homem e lhe diz: porventura, se você não soubesse dos milagres que realizei, você viria a mim? E quando Jesus faz essa pergunta àquele oficial, eu percebo nesse texto que ele não deu importância para essa pergunta de Jesus. Ele teve a postura de se prostrar e rogar: Senhor, desce antes que meu filho morra. É isso que ele disse. Meus irmãos, é notório olhar para qualquer pessoa que busca a presença de Deus e vê uma qualidade de vida melhor. Eu amo quando eu conheço uma família, quando eu conheço alguém que se intitula eu sou cristão. E eu começo a conversar com essa pessoa e eu posso ver a diferença da família com as famílias mundanas, que não têm Cristo no coração. O linguajar, a postura, a forma de olhar a vida, a forma de encarar o mundo, a forma de ver as coisas, a forma de olhar à sua volta e a forma de se colocar como servo diante de Deus. Isso enche o meu coração de alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque a presença do Senhor Jesus, traz alegria. Quando verdadeiramente vivemos para a sua glória. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos alguns personagens que, nos momentos que eles estiveram com Deus, podemos ver a alegria estampada em suas vidas, em seus atos, em suas atitudes. Por exemplo, quando olhamos para Davi e seus comandados, depois de trazer a arca da aliança, eles dançam na presença de Deus. Alegres, cantam, bebem, dançam, eles fazem festejo. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isso é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. O cortejo que carregava a arca da aliança era embalado por louvores e instrumentos musicais. E Davi e todo o povo dançavam com todas as suas forças em gratidão a Deus. Eles não entendem nesse texto que eles não dançavam simplesmente porque instrumentos musicais eram tocados. Mas eles dançavam porque sabiam que a presença de Deus estava com eles através da arca, da aliança que agora estava com eles. Depois de uma guerra, depois de conquistar e depois de retomar novamente a arca para eles. Então, quando aquele oficial roga a Jesus, e Jesus libera o milagre na vida daquela criança, e diz ao pai de um coração amargurado, pela doença do seu filho, quando ele diz assim, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O texto vai nos dizer que aquele oficial creu na palavra de Jesus e seguiu o caminho em direção à sua casa. Aquele homem que antes estava apavorado e buscando solução para o seu filho, aquele homem agora estava com o seu coração cheio de esperança de chegar em casa e poder ver o seu filho melhorar. Ele esperava chegar em casa e ver o seu filho ir se corando, e a febre saindo, e o menino melhorando, olhando para o papai. Oi, papai, eu estou com sede, eu estou com fome.
Mas o texto diz que quando esse homem começa a caminhar rumo à sua casa, encontra o seu filho, ele vê que seus empregados vêm correndo, e seus empregados já vêm pulando com alegria e gritando: olha, fique feliz que o seu filho vive, o seu filho já não está mais doente, o seu filho agora está curado, a febre o deixou, a febre já não está mais com ele está bem, já comeu, já brincou, já bebeu água, ele está bem, o seu filho vive. Eu imagino o entusiasmo daqueles empregados que eram obrigados a cuidar daquela criança, agora avisando: o seu filho está bem, o seu filho está vivo. E aquele oficial, irmãos, naquele momento, o texto diz que, depois que ele encontra com seus empregados, que eles vêm ao seu encontro alegres e felizes, anunciando a não existência mais da doença daquela criança. A primeira reação daquele homem, daquele pai, foi perguntar para eles: a que horas o meu filho melhorou? A que horas o meu filho melhorou? Eu entendo com essa pergunta que o coração daquele homem estava na esperança do seu filho se curar, mas também estava na esperança da crença que ele depositou em Cristo, e estava em sua mente tudo aquilo que ele ouviu de Jesus. Então ele pergunta: a que horas o meu filho melhorou? E, meus irmãos, a primeira reação dele, e a resposta imediata, quando eles disseram: a hora sétima, exatamente a hora em que Jesus liberou o milagre e liberou o homem para voltar para casa. E ele creu piamente que o milagre que Jesus tinha liberado aconteceu naquela hora. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Eu aprendo o seguinte: que você pode buscar por uma bênção a sua vida toda, mas no momento certo, quando Jesus entra na história, quando você entrega o seu problema nas mãos de Jesus, Ele vai liberar um milagre, as coisas vão acontecer assim no estalar de dedo. Não importa o problema que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua vida hoje. Talvez seus negócios não estão dando certo, talvez seu meio de ganhar o seu sustento não está dando certo, talvez você esteja passando por um momento difícil. Mas continue confiando em Deus. Continue confiando naquele que tem toda a provisão da terra, que na sua despensa não vai faltar o alimento, que as suas contas vão ser pagas, que Deus vai te abençoar de forma surpreendente, para que você possa continuar com a sua cabeça erguida e adorando o nome do Senhor. Quando Deus libera um milagre em nossas vidas, a transformação é imediata. E não fica dúvidas em nossos corações de que é Deus. Então, indagou deles a que hora seu filho sentira melhor, e informaram: ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Não foi assim, a febre foi deixando aos poucos. Na hora que Jesus falou para ele assim: ó, vai para casa que o teu filho vive, o texto diz que o menino levantou da cama e ficou bem diante dos seus funcionários. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus, glorificarmos a Jesus. Então o texto diz que foi esse o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Quando eu olho para esse episódio do segundo milagre de Jesus, é que onde Jesus está, tem milagre. Onde Jesus está, tem vida. Onde Jesus está, há esperança. Então, se você crer piamente nesse Cristo que é pregado, que entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você, creia piamente que a última esperança, que há esperança enquanto Jesus estiver conosco. E quando Jesus entra na história, irmãos, tudo acontece. Queridos irmãos, precisamos viver conectados com Jesus para vivermos os milagres em tempo real. Precisamos viver conectados com Jesus para vivermos os milagres em tempo real. Eu não quero ouvir que houve milagre, eu quero participar do milagre. Eu quero viver o milagre. Eu quero estar no milagre. Mas eu vou contar uma história que talvez eu já tenha contado para alguns irmãos. Mas por um bom tempo na minha vida, mesmo já como pastor, eu ficava perguntando para Deus: Senhor, eu nunca vivi uma experiência profunda com o Senhor.
E eu me cobrava isso. Eu nunca tive uma experiência com o Senhor, e Deus olhava para mim e falava, rapaz, fica quieto. Vive a tua vida do jeito que eu estou te dando. Ah, meus irmãos. Aí um certo dia, Deus fala, você quer viver uma experiência comigo, então você vai viver. Aí chega minha filha, depois de uma viagem para o Rio de Janeiro, ela chega e diz assim, pai, olha esse carocinho aqui no meu braço. Eu olhei um carocinho do tamanho de um caroço de feijão. Ah, isso não é nada não, filha, deve ser uma íngua, falei para ela. Mas, como ela já estava trabalhando nesse meio com representação, ela foi no hospital e fez uma consulta com o médico, um oncologista. Então foi feita uma biópsia. E aí deu que ela estava com sarcoma de Lite, um câncer mortal. Quando ela falou sarcoma de Lite, eu fui pesquisar, todas as meninas da idade dela que tiveram esse câncer morreram. E o médico disse para nós assim, quando nós fomos à consulta, o médico disse assim, ela tem 30 dias de vida, que se esse câncer, que está faltando alguns milímetros para atingir a corrente sanguínea, se cair na corrente sanguínea, vai dar metástase e ela pode vir a óbito. E aí começou a nossa carreira contra o tempo. E correndo contra o tempo, e o médico, e conseguimos marcar essa cirurgia para 30 dias. E naquela semana que ela ia ser operada, o médico que a operou, ele viajou para os Estados Unidos. Os irmãos lembram quando deu aquele problema de vulcão nos Estados Unidos, que parou todos os aeroportos, que os aviões não saía avião para lugar nenhum? Eu comecei a clamar, Senhor, tem misericórdia, permita que esse médico volte, permite que esse médico volte. E eu não tinha certeza se o médico estava no Brasil até no dia da cirurgia. Mas mesmo assim nós fomos para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, a equipe do médico estava toda lá, pegou ela, preparou ela para a cirurgia, e logo em alguns minutos, o médico aparece e faz a cirurgia. E o médico então faz a cirurgia na minha filha, e quando ele passa por mim, pela mãe, pelos que estavam no corredor, ele disse, olha, a cirurgia foi um sucesso, mas eu tive que cortar 3 tendões da mão dela. E ela vai ficar com 3 dedos paralisados. E aí, naquele momento eu falei assim, melhor 3 dedos paralisados do que a minha filha perder a vida. Mas, irmãos, para a honra e glória de Deus, no mesmo dia, ela estava mexendo todos os dedos da mão operada. Não teve nenhuma... A única sequela que ela ficou é que o braço dela não estica totalmente. Ele não faz assim, ele faz assim. Tipo, 45 graus mais ou menos. Mas ela está bem, não atrapalha ela em nada. Ela tem uma marca, e já disseram para ela, por que você não faz uma plástica? Ela falou, não, porque essa marca é a marca da vitória. Deus foi fiel. Então, naquela semana, naquele mês, eu tive uma experiência profunda com Deus. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu nunca orei tanto. Eu nunca falei tanto com Deus. Confesso para os irmãos. Então eu tive uma experiência profunda com Deus. Porque quando eu soube dessa situação, eu me desdobrei diante de Deus. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque nós precisamos viver conectados com Jesus para viver os milagres em tempo real. Irmãos, o conhecimento e mistérios de Deus são profundos. E quanto mais mergulhamos, mais nos encontramos com eles. Eu quero contar uma ilustração para os irmãos. Tem um pássaro chamado biguá. Não sei quem conhece esse pássaro. Talvez quem gosta de ver noticiário na televisão sabe desse pássaro. Esse pássaro chamado biguá é uma ave aquática. E quando ela quer se alimentar, ela mergulha e em busca de peixe e permanece um bom tempo debaixo d'água até conseguir o melhor peixe ou o peixe que ela se satisfaz para se alimentar. E depois ela pega esse peixe, sai bem na frente, pousa no lugar e ela come tranquilamente desse banquete que ela conseguiu lá nos profundos das águas. Eu estou dizendo para os irmãos que nós precisamos mergulhar nas profundezas das bênçãos de Deus. Irmãos, cada um de nós podemos ter as nossas bênçãos particulares com Deus.
A minha bênção é um relacionamento com Deus, a sua bênção é o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus, é a sua conexão com Deus que vai te levar a experiências profundas. Precisamos sair da nossa esfera do evangeliquez, daquele evangelho barato, e viver um evangelho genuíno, onde possamos descer as mais profundas experiências com Cristo. É preciso, meus irmãos, sair da nossa superficialidade cristã e deixar Jesus nos conduzir para as águas profundas do mundo espiritual. Como diz aquele hino lá, né? O oceano do Espírito. Quero viver nos seus braços. Quero ter as maiores experiências com o Senhor. Experimentar toda a sorte de bênçãos que Ele tem para os seres humanos, que certamente é mais do que conhecemos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós clamamos, a Bíblia diz em Efésios, Paulo dizendo que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos. Então nós temos que crer que Deus é poderoso para fazer isso nas nossas vidas. Eu creio no poder de Deus, eu creio na ação de Deus, porque, como eu disse, eu vivi essa experiência profunda com Deus, e você pode viver experiências com Deus. Mas às vezes a minha experiência com Deus é algo muito forte entre eu e Deus. Mas às vezes uma cesta básica na sua mesa, quando não tem alimento, é um milagre de Deus. Às vezes um desvio que Deus não deixou você bater o seu carro, é um milagre de Deus, é um livramento que Deus deu para você, e só você vai sentir aquilo naquele momento. Meu Deus, que milagre o Senhor me permitiu agora não bater o meu carro. Às vezes você atrasou um pouquinho e passou segundos depois que estava acontecendo um tiroteio, acontecendo um assalto, e Deus se livrou. E às vezes você está em determinado local e tem um assalto, mas o ladrão é cego para você, ele não te vê. Ele assalta, mas não vê você, porque você está blindado pelo Espírito Santo de Deus. Mas também, meus irmãos, não quer dizer que nós estamos imunes ao pecado, imune a um assalto, imune a uma bala perdida. Mas, eu digo como Paulo, em tudo, se o Senhor estiver comigo, aconteça o que acontecer, eu serei abençoado. Quarta-feira, nós lemos aqui, o irmão Cristiano trouxe uma palavra maravilhosa aqui, lá quando o texto diz para nós assim, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que a vaca não dê leite, ainda que falte tudo, eu continuarei te adorando. Eu continuarei aos teus pés, porque o Senhor é o meu tudo. De forma, amados, que se nós permitirmos mergulhar na vastidão das bênçãos celestiais, vamos nos surpreender com o poder de Deus e o que Ele pode fazer por cada um de nós. Precisamos criar raízes para que, quando a dificuldade bater a porta, você tenha sabedoria para lidar com ela. Colocar sua confiança nas mãos do Cristo crucificado. Ter uma fé madura e construída através da intimidade com Deus. Não tem como construir uma fé. Olha, se você pegar na esfera humana, não tem como eu manter uma amizade com qualquer um de vocês se nós não tivermos um relacionamento, uma conversa, uma amizade, trocas de ideia. Não tem como termos afetividade. Irmãos, com Deus é a mesma coisa. Se você não tiver o hábito de ler a Bíblia, o hábito de orar, o hábito de conversar com Deus, o hábito de se posicionar diante de Deus, se você não tiver esse hábito, você não vai ter experiências com Deus, porque essas experiências vêm através de relacionamento com Deus, intimidade com Deus. E no dia a dia, no ordinário, no dia a dia, no ordinário, que se alcança o extraordinário. Cada um de nós podemos ser bênção nas mãos de Deus, para ser bênção na mão daqueles que aproximam de nós. E o primeiro passo é se abrir à vontade dEle. Deixar que seu amor se manifeste em nós, para a sua glória se manifestar através de nossas vidas.
Em Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Muitas vezes as pessoas ficam orando, clamando a Deus, sem propósito e sem um princípio, e vão adorando de qualquer forma, sem ter um propósito diante de Deus. Mas fazem isso porque não conhecem a palavra de Deus, porque se assim fosse, já saberiam que elas já foram abençoadas em Cristo Jesus para cada um de nós. As bênçãos dos céus já foram liberadas dos céus para cada um de vocês. É só preciso agora cada um buscar diante de Deus essas bênçãos. Nós precisamos aprender a nos conectarmos com Deus a cada dia. Todas as bênçãos que precisamos já recebemos no mundo espiritual. E se elas ainda não se manifestaram no mundo físico, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Eu tenho que buscar. Eu tenho que ir até Deus. Eu tenho que me aproximar de Deus. O oficial, quando ele quis a bênção para o seu filho, ele não mandou recado. Ele poderia pegar algum sujo e falar assim, ó, vai lá e fala para Jesus que eu preciso falar com ele. Vai lá e fala para Jesus para ele vir aqui. Ele estava acostumado a dar ordem e as pessoas obedeciam. Mas ele não fez isso, ele saiu, ele quebrou o protocolo, ele não estava preocupado com sua reputação, ele foi e se prostrou diante de Jesus e rogou a Jesus, Senhor, por favor, vai até a minha casa, porque o meu filho está morrendo. Eu preciso que o Senhor vá lá para ter vida. Aquele oficial não entendia, talvez, que Jesus poderia apenas dizer e seu filho ser curado, como aconteceu. Mas ele entendia que se Jesus fosse lá, ele seria curado. Infelizmente, meus irmãos, o ser humano tem uma tendência de ser religioso. Quer praticar rituais, vãs, repetições, sacrifícios, mas não praticam a palavra de Deus. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu disse pela manhã, quem não conhece Bíblia é um crente vazio, não tem nada para oferecer para o outro. Não coloca o poder de Deus em ação, porque quando as pessoas descobrem a verdade, quando percebem que as suas bênçãos já existem, e buscam recebê-las, como tomar posse, e não é somente abrir a boca e dizer, eu tomo posse, nem abrir as mãos em templo e dizer, eu recebo. Não é isso, não. Ah, Senhor, eu tomo posse da bênção, eu abro minhas mãos, eu quero que o Senhor me dê agora. Não, isso vai muito mais além. Isso vai de vida devocional com Deus. Isso vai de vida dedicada com Deus, vida no altar com Deus, buscando diariamente estar com Ele todos os tempos. Então é preciso se colocar na brecha e aproveitar todas as oportunidades que aparecem diante de nós. É necessário ter uma vida de santidade diante de Deus, buscando viver uma vida sem escândalos, sem murmuração e sempre vivendo em prol do reino de Jesus Cristo. Eu quero concluir essa palavra com os irmãos. Quando Jesus volta em Caná da Galileia, ele sabia que seria uma visita e que ele não iria passar despercebido. Ele não passaria sem ser percebido. Então, logo ele pisa seus pés no cenário do primeiro milagre, aparece esse oficial buscando ajuda. Meus irmãos, Jesus já realizou um grande milagre em sua vida quando você foi alcançado por ele, foi a salvação. E eu digo que esse é um dos maiores milagres que o homem pode alcançar. E é o maior milagre que você pode realizar quando você trazer um pecador aos pés de Cristo e ele aceitar Jesus. Esse é o maior milagre que você pode realizar. Não é colocar a mão na cabeça de um doente e orar e ele ficar bom. Porque isso o médico pode dar um remédio e ele pode ficar bom. Entende? Mas o maior milagre é você levar uma pessoa aos pés de Cristo. E como é difícil isso. Principalmente nos dias de hoje. Como é difícil. Mas você pode fazer isso. Eu posso fazer isso. Nós podemos fazer isso em Cristo Jesus. E nós estamos prestes a sair para as ruas
para evangelizar, para falar, fazer um censo. E nós podemos ser desafiados a fazer isso, a falar de Jesus a todas as pessoas. Amém? Deus nos abençoe, queridos.